pessoa de todas as idades, que gostoso estar aqui. Bom, eu estou aqui no Kardec há 50 anos, então eu já escutei muita coisa, já vivi muita coisa, e eu sei que muitos de vocês estão começando agora a frequentar um centro espírita. E vocês vão, ao longo do tempo de vocês, vão escutar muitas vezes: poxa, mas o espírita é uma pessoa seca, é uma pessoa dura. Ué, por quê? A gente não vê vocês chorar alto, não vê vocês estarem reclamando da vida com tanto problema, vocês não estão reclamando. A gente vê no velório de um parente, ninguém grita, ninguém chora, ninguém descabela. Quando tem um problema sério em casa, a gente não vê vocês estarem reclamando. Eu acho que vocês são meio frios. Será que somos frios, meus irmãos? Tenho certeza que não. A gente também sofre, a gente também chora, a gente também tem saudade, a gente também tem esperança. Só que conhecendo a doutrina espírita, a nossa vida se torna tão mais tranquila quando a gente começa a ler, ouvir, estudar. A gente vai tomando conhecimento de coisas que antes de chegarmos num centro espírita não sabíamos. E daí a nossa vida muda muito para melhor. Então vamos ver, por que muda para melhor? O que diz a doutrina espírita para que nós nos sintamos acolhidos pelo Pai Altíssimo? Nós temos a certeza absoluta que esse Pai nos ama, que Jesus, o seu Filho, está à testa do mundo. Ele é encarregado da nossa terra, da transformação física e também de nós humanos. Esse Jesus nos ama também e quer que a gente cresça espiritualmente, que a gente seja feliz. Então nós temos, a partir de Allan Kardec, que ele trouxe para nós a doutrina espírita, porque o conhecimento que existe espírito já é de todos os séculos. Mas uma codificação foi com Kardec. E vocês irão encontrar o princípio no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gostaria que vocês realmente comprassem e lessem, e tivessem como livro de cabeceira, porque eles mudam muito a gente. Então, o que diz a doutrina espírita? Primeiro, a vida continua. A vida continua, mas que besteira. Tem muitas religiões que dizem não. Quando a gente morre, fica não sei aonde, e depois, no final dos tempos, é que volta a vida. Outros dizem, existe o céu e o inferno. A gente fica num lugar ou no outro. Imagine que coisa dura isto, né? Mas nós temos certeza absoluta que a vida continua em outro plano. Por que nós temos certeza absoluta? Para começar, a mediunidade existiu sempre. Falar-se com os espíritos foi coisa de séculos e séculos atrás. Mas nós agora, nas reuniões mediúnicas, nós temos contato com o mundo espiritual, que nos conta como é a vida de lá, conversa. Muitos de vocês devem ter ouvido falar de cartas que vêm através de médiums para familiares de quem perdeu um filho, perdeu um pai, está naquela agonia. Ué, então se vem um escrito, é porque a vida continua. Mas como assim? As outras religiões dizem que não. Será, meus amigos? Então eu fico pensando, tem religião que manda os seus adeptos rezar para Santo Antônio. Vocês já ouviram isso? Já. Ué, mas o Antônio não era um padre lá da Europa? A gente vai rezar para ele? Então quer dizer que ele está lá no mundo espiritual, ainda vivo, escutando a nossa prece. É ou não é? Não, outro diz assim, não, nós vamos rezar para santo qualquer um. Mas se está pensando neles e fazendo oração para eles, eles estão conosco falando a mesma coisa.
o ser encarnado continua no mundo espiritual a viver, tanto que escuta a prece de vocês. Então, qual a diferença desta colocação de algumas igrejas e a nossa? É que nós sabemos, temos certeza absoluta, que quando há um desencarne, o espírito, que é o nosso eu interior, continua, mas sendo o mesmo espírito. Quando eu desencarnar, gente, eu vou ser a mesma Darcy, com o mesmo pensamento, com os mesmos acertos, com os mesmos erros, e vocês também. Então, nessa certeza que temos, os nossos amados que se foram ainda numa vida, como é que nós vamos ficar chorando desesperadamente na hora que um deles for embora? Mas isso é normal. O desencarne, ou passar pelo mundo espiritual e depois voltar, faz parte da vida. Então, para o espírita, a vida continua. E nós vemos, aqui no Kardec, eu faço parte de um grupo que trabalha em prol dos suicidas, e que a maioria que vem até nós, naquele desespero do suicida, fala: eu me matei porque eu achei que a vida acabava aqui. Então eu não quis aguentar os meus problemas, porque eu achei que me matando acabava. E agora estou eu aqui, sentindo os mesmos efeitos do momento em que eu me matei e vendo a minha família em sofrimento. Então, se eu tivesse tido um pouco de conhecimento a mais, eu aguentaria os problemas que eu tive e estaria aqui junto de meus familiares, aguentando e resolvendo meus problemas. Então, nos dá uma pena imensa saber que existem pessoas que, não conhecendo que a vida continua, cometem o suicídio, que é uma das piores coisas que um espírito pode fazer. Bom, a vida continua. E depois? O que acontece quando o espírito vai para o mundo espiritual? Eles ficam, de começo, um tempinho, ainda meio, digamos, estonteados com essa mudança, que muitos não sabem que a vida continua e, de repente, se vê numa situação estranha, que fala com o filho não responde, vai nada. Eles ficam assim meio atônitos. Se estão muito doentes, ficam um tempo no hospital do espaço até se refazer o perispírito. Então, ficamos no mundo espiritual aprendendo ainda, assim como vocês e eu aqui na Terra continuamos aprendendo, nós todos no mundo espiritual continuamos a aprender. Aprender o quê? Aprender a ser melhores do que fomos ontem. Digamos que seja um músico que desencarna, ele vai se encontrar com outros músicos para estar em conjunto, pensando naquela maravilha que é a música. O matemático, o carpinteiro. Todos nós, no mundo espiritual, continuamos a nos aperfeiçoar. Mas chega uma hora que os amigos nossos dizem assim: eu vou pôr como se fosse eu. Não vai demorar tanto, mas não quero que seja amanhã. Dizem assim: está na hora de você reencarnar. Ah, como? Está tão bom aqui? Não, senhora. Você já ficou aqui o tempo necessário, agora tem que voltar. Mas para voltar, é para crescimento espiritual. Não é só uma viagem de vai e volta sem nenhum motivo. Então, me mostram as minhas vidas anteriores, tudo que eu tenha feito de bom ou de não tão bom, e dizem: olha, eu acho que você precisa aprender mais isto, mais aquilo, e também você deixou em aberto uma questão com fulano, com cicrano, com beltrano. Então, essas coisas, você tem que reajustar o que errou e aprender coisas novas também. Bom, se é assim, então vamos programar a nossa reencarnação. Então, com estes amigos, que são nossos tutores e que continuam conosco em toda a nossa vida aqui na Terra, nós vemos a necessidade de onde reencarnar.
que tipo de família reencarnar. Então não pode depois que está aqui embaixo dizer, meu pai e minha mãe, poderiam ser outros. Não, fomos nós que escolhemos. E as coisas principais de nossa vida, nós escolhemos junto com eles. Tanto para desfazer um erro do passado, como aprendizado de coisas novas. Por exemplo, eu agora, esta reencarnação, eu acho que eu vim para aprender a ter paciência. Acho que eu estava meio errada na paciência. Então, eu vim, eu tenho 2 filhos deficientes mentais. Eu tenho paciência, eu tenho que ter paciência. Então, foi uma aprendizagem. Então, vejam, a gente escolhe os tipos de problemas que nós temos que passar pensando na nossa elevação espiritual. Então, se eu, no passado, lá com o Joãozinho, não fui tão boa, eu tenho que pegar o Joãozinho agora e nos entender, nos resolver. Se eu, no passado, não tinha paciência, vou chegar num ponto, em uma situação que eu precise ter paciência. Bom, então, se a gente sabe que a nossa reencarnação é planejada por nós, junto com os mentores amigos, e que o que nós estamos passando, que hoje em dia, 2015, todo mundo está com um problema, cada um de uma ordem, com pai, com irmão, com filho, com emprego, com falta de dinheiro, com falta de casa, todo mundo está com algum tipo de problema. Mas se eu combinei com os meus amigos que eu precisava, que eu queria passar por esses problemas para uma elevação espiritual, como posso eu ficar chorando e reclamando? Vamos aceitar e pedir ao Pai Altíssimo, a Jesus, que nos dê força para ir com esse problema e resolvendo os problemas. Que a gente possa crescer com a situação que hoje se instalou na nossa vida. Então, sempre quando vocês estiverem numa situação mais difícil, tem que parar e pensar, o que é que eu preciso aprender nesta situação? O que é que Jesus, o que é que os espíritos amigos, o que é que eu escolhi esse tipo de problema para crescimento? O que é que está se esperando de mim? Nossa, meus irmãos, tem problemas que são sérios. Por exemplo, quem de repente ganha muito dinheiro. Que problemão para subida espiritual. O que foi pedido para esse que ganha muito dinheiro que ele tem que aprender? Tem que aprender a ser fraterno, tem que olhar o outro como irmão, tem que aprender a usar aquele dinheiro de uma forma boa, fazendo fábrica, fazendo coisas que dêem emprego para os outros. E depois pegando esses empregados e tratando esses empregados como filhos do Pai Altíssimo, como nós somos. Então, a situação da pessoa muito rica é uma dificuldade grande para ele aprender a deixar de ter orgulho, deixar de ter tanta coisa e se ver como um cristão naquela situação. E aquele que é muito pobre, o que ele tem que aprender? Bom, tem que aprender que o trabalho é necessário, que aquele que tem mais do que ele é um irmão e que eu não posso ter inveja. Aprender que eu tenho agora que aprender a ter humildade. Então, tem muita coisa a ser aprendida. E uma das grandes provas, principalmente para a mulher, é a beleza. Tem mulheres que são lindas, não é? É Miss isto, Miss aquilo. Puxa vida, como é difícil com essa beleza exterior, conseguir também ter uma beleza interior. Então, a gente tem que ver esses casos que eu estou comentando, assim, um pouquinho a coisa, não como, vê-los como irmãos. Aquela irmã, Miss Brasil, linda, não vê como inveja. Ela é tão linda, minha filha não é tão linda assim. Não, ela é tão linda que Deus a abençoe para que com essa beleza ela possa espalhar ternura, alegria, a pessoa conseguir enxergar o belo. Sabe, meus amigos, a gente é muito mais, fala muito mais no erro do outro do que na coisa boa.
Então, nessa reencarnação, a gente tem que ter esse cuidado de ver a nossa vida como uma bênção de Deus, e o que estamos passando hoje é o que nós escolhemos, mas estamos tendo o amparo do alto para que nós consigamos resolver. Então, por isso que o espírita não fica chorando quando acontece alguma coisa que para os outros é uma desgraça. Não, não é desgraça, não. É uma forma de crescimento. Bom, reencarnação. Reencarnamos naquela família que nós escolhemos, os pais que escolhemos, os irmãos que escolhemos, vamos ter a cultura que nós escolhemos, casamos provavelmente com o homem ou com a mulher que nós achamos que precisaríamos. Nesta situação hoje, a maioria dos casamentos não é aquele casamento ideal de almas gêmeas. É o casamento de dois espíritos que têm a necessidade de um tempo juntos para um amparar o outro, aceitar o outro como é, aceitar os filhos que vierem e amparar esses filhos. Então não pode, não deve ficar achando, eu casei com o João, mas eu deveria ter casado com o Benedito. Não, nem o homem, poxa vida, eu casei com a Laura, mas eu pensei que ela era boa dona de casa, e não é. Então, vamos ver nessa situação o que se espera para o meu crescimento. E é grave isto. Tem filhos, que tipo de filhos? Só dão alegria? Temos que lembrar que os filhos são outros espíritos e não são nossos. E nós temos que respeitar aquele espírito que veio através de nós, mas que tem o seu próprio caminhar. E às vezes essa caminhada de filho não é aquela que nós pais gostaríamos que fosse. Mas temos que respeitar o direito do filho de ser o que ele acha que é melhor para ele. E, gente, a partir de 18 anos, cada um é responsável por si próprio. Então, a partir de 18 anos, nós pais, espiritualmente, estamos ligados para ele, com ele sempre. Mas não somos mais responsáveis pelo que o filho fizer de certo ou errado. Então, não fiquem protegendo o filho de tudo. Eles precisam crescer, eles precisam se fortalecer. Agora, à medida que eles souberem dessas coisas, eles vão também se segurar. Minha boca é muito seca, toda hora eu tenho que beber água. Então, nos conta também, os espíritos, que nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Pode fazer o que quiser. Só que você é responsável pelo que fizer. Quando vira, você pode fazer o que quiser, o livre-arbítrio? Que beleza, que gostoso. Agora, completo. Mas é responsável pelo que fizer. Opa! Daí já fica meio pesado, né? Então, é gozado esse livre-arbítrio. Então, nossa mão, a minha mão, é boa ou é ruim? Nem boa, nem ruim, é minha mão. Eu posso acariciar um neto, fazer uma comida gostosa, usando bem a minha mão. Ou posso dar um tiro e matar alguém, usando mal a minha mão. Então, isto é uma coisinha tão simples, mas é em tudo. Esse livre-arbítrio. Eu posso falar mal de alguém de forma que ele perca o crédito que ele tem no mercado aqui de Rio Preto. Acabo com ele. E a minha loja vai sair. Você pode fazer isso? Pode. Mas e depois vem o retorno. Você é responsável por isso. Se nesta encarnação você não conseguiu reparar esse erro que você fez com aquele, lá certo você voltará em outras vidas com a função de reparar aquele que foi prejudicado por minha maldade. Então, cuidado. Pode fazer o que você quiser? Pode. Mas é responsável. Então, dizem os amigos espirituais, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se você plantou o bem, você recebe o bem.
Se você plantou a discórdia, a maldade, você vai ter que acertar tudo isso, às vezes até recebendo da mesma forma. Vocês imaginaram a gente pegar alguém e começar a caluniar e aquele se afunda. E nós ficamos numa boa, livre-arbítrio. Chega na outra encarnação, inverte. Nós ficamos numa situação que precisamos que o outro fale mal da gente, senão a gente vai se afundar. Então, para quê? Então, vamos resolver os nossos problemas, meus amigos. Não é porque existe reencarnação que a gente vai deixar para depois. Vamos resolver agora. Vamos acertar com nossos irmãos enquanto nós estamos com eles. Não vamos deixar para ficar lá no mundo espiritual. Então, existe o que o Espiritismo fala em ação e reação. A toda ação existe uma reação. E o que eu estou falando aqui agora precisa ser passado para seus filhos e para seus netos. Porque assim como para nós este conhecimento modifica a nossa vida, se os nossos filhos e netos também souberem disso, a vida deles também vai ser modificada. Bom, mas isso tudo, mas como é que é o certo, como é que é o errado? O que nós temos que fazer? Nós temos que seguir Jesus Cristo. E Jesus resumia toda a filosofia dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Então vamos ver, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vendo que a vida continua, que tem reencarnação, que tem livre-arbítrio, tem ação e reação. Vamos começar com o mais facinho, que é amar a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. É difícil amar a Deus, você não acha? Definam Deus para mim, nenhum de nós é capaz. Então dizem os espíritos amigos que Deus é a inteligência suprema e é o criador de todas as coisas. De nós, do passarinho, da água, da nuvem, dos outros mundos. Ele é o criador a quem nós temos que agradecer todo dia por nos dar esse sol belíssimo, por nos dar a lua que nos alegra, por nos dar o canto do passarinho, por nos dar um netinho que nos alegra tanto. Mas é difícil amar a Deus direto. Então dizemos, temos que amá-lo através das outras pessoas. Mas vamos ver, como a nós mesmos. O que é me amar? Será que ele egocentrismo? Ficar só pensando em mim? Não. O que eu quero como um espírito imortal, reencarnado? Eu quero ter uma casa. Eu quero ter o que comer. Eu quero ter um agasalho no frio. Eu quero poder ir na escola. Eu quero poder ter saúde. E vocês vão elencar uma série de coisas. E o mais importante, mas talvez mais difícil, eu quero que me respeitem e que me aceitem como eu sou. Se eu quero tudo isto, quem está com isso pode desligar. Se eu quero tudo isso para mim, eu me amo, eu quero crescer espiritualmente. Eu vou indo no Kardec para ver se escuto alguma coisa e me modifico para poder ser melhor amanhã do que fui hoje. Então, amar aos outros como eu me amo, então como é que eu vou amar aos outros? É pensando para eles o que a gente quer para a gente. Que eles também, se a gente tiver condição de ter uma casa, de ter a comida, de ter a escola, de ser respeitado. Então, isto é amar ao próximo como a ti mesmo. E o mais difícil para a gente é amar o outro como ele é. E a gente quer que nos amem como nós somos. Não, eu sou meio ardida, mas tem que me respeitar, eu sou assim. Não é assim que a gente fala? Mas a gente não quer respeitar o outro que é ardido. Então, vamos lá respeitar, queremos que nos respeitem, temos direito a esse respeito. Mas nós temos que respeitar o outro. E daí eu fico pensando, quantas vezes a gente passa pela rua e vê um pedinte bêbado deitadinho ali, a primeira coisa que diz, que vagabundo, não é? A gente pensa assim. Poxa vida, meus amigos, nós vivemos milênios, centenas, milhares de vidas. Será que nós sempre fomos como somos hoje?
Será que já não fomos como aquele que está lá na sarjeta? E se nós formos como aquele da sarjeta, para chegar ao que somos hoje, quantos nos ajudaram? Dando amparo material, dando uma palavra, dando respeito, dando incentivo. Então, não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Reencarnações se sucedem e para a gente melhorar cada vez mais. Fora da caridade não há salvação é o lema espírita. E a caridade, eu digo sempre que tem que começar a ter caridade com a gente mesmo. Quando se fala da melhoria espiritual, do crescimento, de vez em quando dá umas erradas danadas, não é? Então eu sei, mas de repente eu fiz uma errada. Então vamos ter caridade com a gente. Poxa, Darcy, você agora fez uma feia, hein? Vou ficar no chão deitado, acabado? Não, vamos levantar. Bom, eu errei neste ponto, eu vou procurar não errar mais. Então, primeiro a caridade com a gente, se amar. Eu sou filho do Pai Altíssimo. Eu sou amada por Ele. Ele quer que eu cresça, quer que eu seja feliz. Então, deixa eu levantar e viver o melhor que eu posso. Então, é isso, meus amigos. E nos grandes problemas que a gente tem, não sei se já aconteceu com vocês, mas acredito que sim, que comigo já aconteceu, não sei o que fazer naquele determinado problema lá. E agora, o que eu faço? Bom, mas se eu sei que eu tenho amigos do mundo espiritual que estão atentos e querendo que eu progrida, deixa eu pedir ajuda a eles. Vai num cantinho qualquer da casa e pensa lá em cima, lá para Jesus. Se o pensamento não conseguir chegar até Jesus, peçam para os seus mentores, amigos, que levem o pensamento de vocês para mais alto. Eu já cheguei a dizer para Jesus, socorro, eu não sei o que eu devo fazer, socorro. Porque tem hora que você não tem nem condição mental e emocional de dizer, está acontecendo isso, você está, então socorro. Fiquem uns minutinhos ali, sintam como o socorro vem, que vocês se sentirão de repente, assim, como envoltos num fluido gostoso de paz. E vocês podem depois sair desse lugar alegres, bem, certos que a orientação está a caminho. Muitas vezes nós somos levados durante o nosso sono a ter contato com esses mentores amigos. E nesse contato, durante o sono, eles nos dizem, olha, nos dão a orientação melhor para nossas vidas. Então, companheiros, em resumo, olha como somos felizes. Somos filhos amados. Esse Jesus quer que a gente cresça. Ele deu a cada um de nós mentores amigos para nos orientar e nos acalentar. Então vamos erguer a cabeça, sorrir e aprender em cada situação de vida. Era isto, obrigada.